Então, contando, só me apresentando, meu nome é Dani Muscati, eu sou casado, tenho 3 filhos, o meu mais velho vai fazer 16 anos, tenho um de quase 13 e uma menina de 11. E, por incrível que pareça, acho que não, a maioria de vocês talvez devem ter filhos, ou, enfim, são bastante engajados em educação. Hoje, os filhos eles já nascem num ambiente muito mais propício para a sustentabilidade, né? Os jovens de hoje eles têm como se fosse um recipiente já preparado para isso, né? Eu, na minha carreira profissional, eu sou formado em administração pela AGV, trabalhei em alguns bancos e depois fui trabalhar no mercado imobiliário há cerca de 20 anos atrás. Fui um dos sócios fundadores da Iven e, em um determinado momento da minha vida, há cerca de um pouco mais de 10 anos, eu mudei para Israel, já com 3 filhos, fui morar lá, fiquei 3 anos, já voltei faz quase 10 anos, e uma das coisas que, assim, o que me deu o clique da sustentabilidade foi enquanto eu estava morando lá. Por quê? O país é um país jovem, é um país onde as diferenças sociais são bem menores do que o nosso, e é um país onde, por exemplo, meus filhos estudavam em escolas públicas, quando a gente teve que usar, por eventualidade, algum hospital, era hospital público, né? Tudo funcionava muito bem, e você percebia que você tinha que cuidar um pouco mais do seu pedaço, porque isso ia deixar uma marca, no caso, positiva para todos os outros, né? Se você não cuidasse do seu, aí o outro não ia cuidar do dele. Enfim, quando as coisas são mais iguais, isso fica bastante claro. E eu acho que a sustentabilidade é um pouco disso, né? Tudo que você pode fazer, tudo que você pode fazer, você vai deixar uma marca. E essa marca ela pode ser neutra, negativa ou positiva. E tudo dá para fazer de uma forma positiva. Passando um pouquinho para o lado prático, assim, de como que a gente aplicou isso na Iven e como que a gente aplica, nós entendemos a sustentabilidade como um tripé. Então, tem a parte ambiental, tem a parte social e a parte econômica. E como o próprio nome já diz, um tripé, se um dos pés não estiver bem, ele não fica de pé. Então, quando você... E dentro de uma organização, tem gente que vai pensar mais no social, tem gente que vai pensar mais no ambiental, mais no econômico, é normal. As pessoas não são iguais. Então, cabe a todos nós sermos multiplicadores dessas ideias e mostrar para aquele que fala que o social é mais importante, mostrar que os outros dois também são, para aquele que fala que o ambiental e assim sucessivamente. Porque se você mirar em só um deles, ele pode ser, assim, por um ano, se você mirar só no lucro, vai ser bom. Mas quem quer ser perene, qual é a marca que você quer deixar, precisa equilibrar essas 3 coisas. Então, eu vou dar alguns exemplos para deixar a coisa um pouco mais concreta, começando com a parte ambiental, né? Todos nós trabalhamos aqui, hoje a gente vai falar de construção, a construção ela deixa um impacto, né? Então também ela deixa uma marca, e nós pintamos as paisagens das cidades. Existe um projeto nosso que chama o Inventário de Carbono, que em 2009 a gente começou a trabalhar internamente para tentar medir qual é o efeito de emissões de gás carbônico que uma construção nossa emite no meio ambiente. Uma outra coisa que a gente percebeu é que 98% desse efeito é feito na cadeia dos fornecedores, e apenas 2% é impacto direto nosso. Então, nós fizemos toda uma metodologia, começamos a trabalhar em 2009, e em 2011 nós disponibilizamos isso para todo o mercado, porque não adiantava ficar esse conhecimento só com a Iven. A sustentabilidade, ou esse exemplo, é como se fosse uma festa. Você faz uma festa, se não vier ninguém, não tem graça. Então, você tem que disseminar isso, até porque ficava mais fácil de impactar os fornecedores. A Iven era um só. Quando a gente disseminou, todo mundo chegava para o fornecedor e fazia suas exigências. O ano passado, só para dar uma ideia, nós neutralizamos 100% do nosso impacto de carbono zero. Então, quem está recebendo um apartamento da Iven desde o ano passado, impacto zero. A partir daí, a gente tentou ver qual é a maneira que a gente consegue certificar as nossas obras para mostrar todos os efeitos sustentáveis que elas têm. E a gente foi procurar uma fundação, através disso, a certificação Aqua, que é um certificado internacional francês, que ele foi adaptado para o Brasil, onde ele tem 14 categorias que medem desde conforto acústico, luminosidade, e todas as obras da Iven passaram a fazer parte do selo Aqua. Só para dar também uma ideia, até hoje, entre obras entregues em construção e lançadas, nós temos 99 torres, 1.200.000 metros quadrados de empreendimentos Aqua.
por último, todo mundo fala, não, ser sustentável é uma coisa que custa mais caro. Não, não é. Em primeiro lugar, nós estamos agora passando essa nova fase a mostrar no nosso produto como que o consumidor vai se beneficiar disso, inclusive no próprio bolso. Quanto a menos vai custar um condomínio, porque ele tem uma planta que, ao invés de precisar regar todo dia, vai regar 2 vezes por semana. Ou a luminosidade que tem no apartamento dele vai fazer com que ele possa ligar a luz 20 minutos mais tarde todo dia. E isso vai ser quantificado para o nosso colaborador a partir deste ano. Quanto mais barato vai custar o condomínio se ele usar os apartamentos numa situação específica. Por último, eu até ia contar mais uma coisa, mas estou olhando aqui que o tempo está passando. Então, vou tentar deixar uma mensagem de dicas para os líderes sustentáveis, né? Eu acho que a primeira coisa é agir na sua empresa como você age em qualquer lugar. Não é diferente. Você tem que ser verdadeiro, e somente sendo verdadeiro você vai conseguir passar isso para as pessoas. Segundo, pensar no longo prazo. A mesma maneira que eu falei assim, que hoje tem muitos jovens trabalhando na Even, e o jovem ele é um pouco mais imediatista. Por um lado, ele é mais propenso a aceitar toda a coisa da sustentabilidade, mas ele também é um pouco mais imediatista. Então, acertar esse equilíbrio. Outra coisa muito importante, tem que ser humilde. Você não sabe de tudo, não é obrigado a saber de tudo, e sempre tem gente do teu lado que sabe mais de alguma coisa. Se cerca dessas pessoas, pergunta. A arrogância é o começo do fim, gente. E não tem problema errar também. Só não pode fazer o mesmo erro toda vez. Mas é importante não ter medo de errar, é importante tentar desafiar, porque só assim você vai fazer uma coisa diferente. E eu queria terminar aqui, eu vou falar rapidamente de um projeto que eu acabei pulando para falar, que era a história de por que não necessariamente custa mais caro. Então, voltando um pouquinho, os nossos stakeholders, né, que são vários, por exemplo, um deles é o investidor. O investidor cobra muito o retorno. O retorno é algo, obviamente, que não adianta você ser sustentável sem dar retorno, porque isso daí não significa que você vai ser perene. E quando você faz um projeto, eles falam, não, quanto custa mais? Por exemplo, a gente tem um projeto há cerca de 10 anos que chama Projeto Toalha. O nosso colaborador, tanto aquele funcionário direto da Even quanto do empreiteiro, ele recebe uma toalhinha fechada num plástico todo dia, ele toma o seu banho, devolve, e no dia seguinte ele recebe de novo. Antes disso, o colaborador ele levava uma toalha, deixava no armário, aquela toalha criava fungos, dividia com mais alguém. Então, o índice, é óbvio que isso custa, hoje esse valor foi percebido pelos nossos fornecedores, a gente até divide esse custo, mas o índice de salubridade dos nossos colaboradores na obra ficou muito maior, então o índice de abstenção das pessoas que não vêm na obra também caiu. Aquele colaborador que se sente cuidado, ele vai conseguir fazer um esforço extra, então ele vai fazer a coisa mais bem feita. Então, são alguns impactos que você não consegue medir necessariamente no curtíssimo prazo, mas, com certeza, deixa uma marca positiva. E aí, voltando, né, que eu falei dos tripés, eu comecei falando do ambiental, o econômico, obviamente, que é mirar sempre uma rentabilidade adequada, você ter um balanço sustentável também para poder estar perene. E a parte social, nós temos na Even um programa que chama um programa de voluntariado. Esse programa é maravilhoso, porque ele junta tudo, ele junta ajudar o entorno das nossas obras. Então, os nossos colaboradores, isso começou há 5 anos atrás, eles se preparam para poder dar uma aula para as escolas públicas no entorno das nossas obras. É uma aula que pode falar de matemática financeira, pode falar de marketing pessoal. Existe também um projeto chamado Projeto Sombra, onde os filhos de nossos colaboradores ou alunos dessas escolas, eles podem vir e ficar um dia na Even assistindo. E a maravilha desse projeto é que ele começou, a gente colocou nas metas das pessoas, era obrigado a ir, e hoje tem fila. Por quê? Porque a boa ação, ela é como se fosse a recompensa da boa ação é a própria boa ação. Aqueles que fizeram, eles iam lá, contavam, voltavam para casa, contavam para os seus familiares, contavam para os colaboradores, se sentiam felizes em poder ajudar o próximo. E é que nem uma bateria do carro. É uma energia que vai se autoalimentando. Quando você vai fazendo bem, isso é a própria recompensa. E aí eu queria só terminar. Nós fizemos agora recentemente um novo planejamento estratégico da Even para os próximos 5 anos e revisitamos a nossa missão. E a nossa missão
é a seguinte: é construir um lugar que mereça fazer parte da sua história. Quando você ouve essa frase, você pode pensar várias coisas. A primeira que vem, talvez, na cabeça é para o nosso cliente. Vamos construir um apartamento, vai ser a casa dele, é o lugar que mereça fazer parte da história daquele comprador, do nosso cliente. Mas também é do nosso colaborador. Vamos construir um lugar que mereça fazer parte da nossa história. E também, talvez, para cada um de nós. Tudo que a gente pode fazer pode ter um impacto positivo. Você faz uma coisa hoje, você talvez não entenda qual é a dimensão e quantas pessoas isso pode alcançar. Então, eu deixo um recado aí para cada um de vocês. Vamos tentar também construir um lugar que mereça fazer parte da história de vocês. Vamos, qualquer coisa que a gente fizer, vamos pensar qual é o impacto que vai ter e vamos construir da melhor forma possível. Vamos, quando a gente sair daqui a 120 anos desse mundo, para os nossos filhos, para os nossos colaboradores, ser lembrado por alguém que deixou um impacto positivo e lembrar que tudo que a gente faz, você pode estar fazendo da maneira mais certa, mais correta, quais são os valores que você vai deixar. Então, com isso eu termino. Eu queria agradecer vocês. Muito obrigado aí pela atenção e pela oportunidade de estar falando aí.